Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Na última aula, nós fizemos a correção das atividades sobre números inversamente proporcionais. Hoje nós vamos falar um pouco sobre grandezas diretamente proporcionais. Talvez você esteja se perguntando, mas espera aí, professor, eu acho que a gente já viu isso. Na verdade, nós falamos sobre números diretamente proporcionais. E tem tudo a ver com o que nós vamos falar agora. Quando nós vimos números diretamente proporcionais, o que você entendeu? Você entendeu que você pode encontrar uma proporção, você pode encontrar, se esses números forem diretamente proporcionais, você pode encontrar uma constante de proporcionalidade, não é verdade? Você pode encontrar também, se você tiver um todo e quer dividir esse todo em partes diretamente proporcionais ou em três partes diretamente proporcionais, você pode encontrar essas partes utilizando uma equação, colocando essas partes em função da constante de proporcionalidade, tudo bem? Tudo isso nós vimos não só para números diretamente proporcionais, mas também para números inversamente proporcionais. Existe uma receita de bolo para você resolver, para você encontrar essas partes diretamente proporcionais ou partes inversamente proporcionais. Se você faltou essa aula, volta lá pelo menos uns 3 vídeos que você vai ter essas explicações detalhadas. E hoje eu quero colocar para vocês as grandezas diretamente proporcionais. Então, como eu falei, é praticamente tudo que você já viu. Só que é importante que você tenha essa ideia de grandeza diretamente proporcional e, lógico, na próxima aula nós falaremos sobre as grandezas inversamente proporcionais. Por que isso é muito importante? Já que nós já vimos os números diretamente e inversamente proporcionais. Porque quando você for estudar regra de 3, tanto simples quanto composta, vai ser muito importante que você saiba o conceito e que você saiba identificar quais são as grandezas do teu problema para você montar a tua regra de 3. E lógico, é muito importante que você saiba identificar se essas grandezas dentro da tua regra de 3 são diretamente ou inversamente proporcionais. Você pode estar perguntando, mas será que isso vai cair na minha prova? Isso não cai, não, isso despenca, né? Como o pessoal fala por aí. Isso cai bastante, porque regra de 3, números diretamente ou inversamente proporcionais, tem uma aplicação infinita. Então, os organizadores, né, que é a banca, a FGV, certamente ela pode colocar. Porque quando você coloca uma regra de 3, você trabalha muita coisa. Você trabalha não só os números inteiros, fracionários, decimais, você trabalha as unidades de medida, né? Quilômetro, quilogramas, metros, enfim, você trabalha bastante coisa. E trabalha também equações, porque no final das contas nós temos que utilizar aquela propriedade fundamental das proporções, que é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, não é verdade? Então, bora lá? Deixa o teu like se você estiver gostando, se você estiver inscrito nesse curso também, deixa o teu like, faça a tua inscrição se você ainda não fez, se você está chegando agora. Nós estamos tentando, praticamente colocando aqui vídeos todos os dias relacionados a esse curso, certo? Eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar a nossa aula. Muito bem, então vamos iniciar da seguinte forma. Vamos falar sobre grandezas diretamente proporcionais. Primeira coisa, como eu falei, você tem que ter a ideia de grandeza. O que é uma grandeza? Tem gente que ainda tem dúvidas sobre o que é uma grandeza. Vamos lá, vamos colocar um conceito bem rápido e bem direto aqui para você. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Então, a gente está falando aqui de um número, certo? Agora, muitos alunos, muitos estudantes confundem a grandeza com a unidade de medida, certo? São coisas diferentes. Eu tenho um número. Muitas vezes esse número tem uma unidade de medida, porque quando eu falo de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, como eu falei agora há pouco, isso tem uma aplicação muito grande. Então, as aplicações relacionam dinheiro com quilograma, com comprimento, com metros, com decímetros, certo? Então é importante que você saiba diferenciar
uma grandeza da sua unidade de medida, certo? E é justamente isso que eu vou falar para vocês agora. Eu vou apresentar aqui algumas grandezas, porque só o conceito em si, ele não te ajuda por completo. Você tem uma noção, tá, tudo bem. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Beleza. É um número? É um número. Pode aumentar ou diminuir de valor. Só que é importante que você tenha exemplos. Não só de grandezas ou de coisas que não representam uma grandeza. Tudo bem? Bora lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu trouxe para vocês alguns exemplos de grandezas. Agora, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, eu tenho que fazer uma relação entre duas grandezas, certo? Eu não consigo dizer se uma grandeza é diretamente proporcional, porque eu preciso fazer uma relação entre grandezas para saber se uma aumenta e a outra aumenta, ou se uma aumenta, a outra diminui, certo? O que eu vou mostrar são exemplos de grandezas e vou colocar também exemplos de unidades de medida que nós podemos utilizar. Muito bem, a primeira delas é o comprimento. Eu posso mensurar ou medir o comprimento dessa caneta aqui, certo? Eu vou começar a medir daqui até aqui no final. E lógico, eu posso utilizar uma ferramenta, uma trena, uma fita métrica para medir essa caneta, o comprimento dela, certo? Ela tem uma dimensão aqui que é o nosso comprimento. Agora, qual é a unidade de medida que eu vou utilizar aqui? Que é uma coisa diferente. Ela tem um comprimento que é um número que representa. Só que eu tenho que falar qual que é a minha unidade de medida, certo? Pode ser em metros? Pode ser em metros. Só que tem um detalhe. Veja que ela tem um comprimento menor. Assim, é difícil falar o que é grande ou o que é pequeno, né? Mas, dentro da minha perspectiva, nós utilizamos o quê? Qual unidade de medida para mensurar essa caneta? Centímetros, não é verdade? Se você for pensar numa régua escolar, por exemplo, a gente sabe que uma régua escolar tem, normalmente, né, 30 centímetros, ou 35 centímetros, ou 50 centímetros. Faz tanto tempo que eu não vejo uma, mas deve ter mais ou menos isso. 30 centímetros, ou 50 centímetros, ou algo nesse intervalo. Então, percebe que medidas, comprimentos menores, nós utilizamos o quê? Centímetros. Ah, se é menor ainda, eu posso usar centímetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros. Eu posso usar esses que estão à esquerda do metro, certo? Que é o decímetro, centímetro e milímetro. Ah, e se for um comprimento maior, a distância entre duas cidades? Aí eu posso usar os que estão à direita, que é ou até mesmo metro. Eu posso utilizar metro, decâmetro, hectômetro ou quilômetro, certo? Então, você pode utilizar, por exemplo, o quilômetro. A distância entre duas cidades é tantos quilômetros, é 40 quilômetros, é 20 quilômetros. Posso usar metros? Posso. Não é muito usual, mas posso falar a distância entre duas cidades é 40 mil metros. Eu posso falar isso também, certo? Então, o comprimento é uma grandeza, pode aumentar ou diminuir de valor. É um número, certo? Pode ser contado. E a unidade de medida dela pode ser uma dessas que eu falei. A superfície é a área. Eu posso querer descobrir, mensurar a área de um terreno. Ah, o terreno tem 40 metros quadrados. O terreno tem 800 metros quadrados. O terreno tem 200 metros quadrados. Ou o terreno tem 4 quilômetros quadrados. Pode utilizar também, certo? Então, a superfície é mais ou menos isso. O espaço que um corpo ocupa, certo? Então, eu estou falando de volume. O espaço que ele ocupa é o volume. Esse volume tem uma unidade de medida também. Ele pode ser em metros cúbicos, decímetros cúbicos, quilômetros cúbicos e assim por diante. A massa é o que nós chamamos aqui de peso, né? Qual é o seu peso? Então, a gente está falando da massa. Por exemplo, a massa corporal, né? A minha massa corporal é 80 quilogramas. Percebe? Eu usei uma unidade de medida, que é quilogramas. Mas eu poderia utilizar outras também. Certo? Agora, a capacidade. Capacidade, a gente sabe que existe uma relação de transformação, né? Entre volume e capacidade. Quando eu falo de capacidade, eu estou falando, por exemplo,
de litros, decilitros, centilitros, mililitros e assim por diante. Uma caixinha de leite tem 1 litro, certo? Então, eu posso descobrir a capacidade. Eu posso mensurar ali a capacidade desse recipiente de leite. Tudo bem? Perceba que todos eles estão associados a um número. E a grandeza, cada um tem uma grandeza diferente. A velocidade pode ser em quilômetros por hora, que é o mais usual. O carro está se locomovendo a 60 quilômetros por hora. Certo? É o mais usual. Poderia ser, o carro está se locomovendo a 6 metros por segundo. Poderia ser também. São unidades de medidas diferentes, certo? O tempo, nem precisa falar, certo? Pode ser horas, pode ser minutos, pode ser segundos. Eu posso falar do tempo em dias, em semanas, em anos, em décadas, tudo bem? O tempo é uma grandeza e eu posso mensurar ele em uma determinada unidade de medida. A produção. Uma indústria, uma fábrica produz bolas de futebol. Então, ela produz tantas bolas de futebol por semana ou por mês. Tudo bem? Aí eu estou misturando as grandezas, tá? Mas a produção seria mais ou menos... Eu poderia ser um conjunto numérico. Se eu estou produzindo bolas de futebol, eu poderia falar do conjunto dos números naturais. Eu posso produzir 4 bolas, eu posso produzir 10 bolas, eu posso produzir 20 bolas e assim por diante. Certo? Se essa produção aceitar um número decimal, eu vou utilizar um número decimal. Agora, tem uma outra grandeza que é o custo. Por exemplo, eu estou relacionando duas grandezas. O custo de produção. Então, o custo ele é mensurado em reais, por exemplo. Se eu estou falando de valor monetário, eu estou falando de reais. Poderia ser em dólares? Poderia. Então, eu estou utilizando unidades de medida diferentes. Dólares, reais. Tudo bem? E eu posso relacionar com a produção. Qual é o custo de uma produção? Então, sei lá, o custo de R$100 para produzir 100 bolas de futebol. Então, nessa grandeza do custo, eu usei o quê? Um valor monetário, reais. E aqui desse lado, na produção, eu usei um número natural, que são 100 unidades, né? No caso, 100 bolas dentro de um contexto. Tudo bem? Então, esses aqui são exemplos de grandezas. Todas essas grandezas estão associadas a um número e cada uma dessas grandezas está associada também a uma unidade de medida. Isso vai depender do contexto do problema. Vocês já perceberam que para todas essas grandezas nós podemos criar diversos problemas, certo? Não só problemas matemáticos para a gente resolver, mas problemas da nossa vida, do nosso cotidiano. Por isso que esse aqui é um conteúdo importante que, com certeza, ele cai bastante nas provas. Tudo bem? Vamos lá, vamos para a próxima. Agora que você já conheceu algumas grandezas, né? Ou então reforçou o que você já sabe. Agora, o que eu estou trazendo aqui? Vamos lá, vamos fazer um pouco de conta, né? Vamos relembrar o que vocês já fizeram. Perceba, eu tenho uma tabela aqui onde eu tenho duas grandezas. Percebe? Eu tenho duas grandezas aqui. A primeira grandeza é o tempo. E a unidade de medida que está sendo utilizada são minutos. E a segunda grandeza é a produção. A produção em quilogramas. Certo? Produção de quê, professor? Não interessa. Pode ser a produção de qualquer coisa. Vamos lá. Eu tenho uma fábrica. Essa fábrica tem um sistema de máquinas e ela está produzindo nesse esquema aí. 5 minutos da máquina funcionando está produzindo 100 quilogramas. A produção de 100 quilogramas de um determinado produto ou de uma matéria-prima. Certo? Em 10 minutos está produzindo 200. Em 15 minutos está produzindo 300. Em 20 minutos está produzindo 400. E em 25 minutos está produzindo 500. Tudo bem. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma relação entre essas grandezas. Lógico, informações correspondentes, porque foi isso que nós vimos lá no nosso conteúdo sobre números diretamente proporcionais. Então, o que eu vou fazer aqui? Para começar,
o que nós já fizemos lá atrás. Eu vou pegar o número 5, está para 100, certo? Perceba, eu vou fazer essa conta aqui do lado, ó, 5 está para 100. Se você simplifica por 5, porque os dois dá para simplificar por 5 vai dar 1, e esse por 5, 10 por 5 dá 2, vai dar 20, certo? Então, se você relaciona esse tempo com essa produção correspondente, então nós temos 1 está para 20. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho que verificar aqui se eles se referem a uma mesma grandeza, a uma mesma proporção. Nós estamos tentando encontrar aqui a nossa constante de proporcionalidade, se ela existir, não é verdade? Perdão. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer a mesma coisa em relação ao 200. Então, eu tenho 10 está para 200. Então, eu pego o meu tempo e pego a produção correspondente. Então, vamos relacionar. O que nós podemos fazer? Vamos simplificar para tornar essa razão irredutível. Esse cara aqui por 10 vai dar 1. E esse por 10 vai dar 20. Perceba, ó, eu estou encontrando aqui uma constante de proporcionalidade. É lógico que eu vou trabalhar aqui todas as situações para a gente comprovar, certo? Mas, a princípio, eu posso afirmar que 5 está para 100, assim como 10 está para 200. Podemos fazer a mesma coisa com 15, está para 300. Vamos lá. Eu posso simplificar por 3, por exemplo. Esse por 3 vai dar 5 e esse por 3 vai dar 100. Eu cheguei nessa situação. 5 está para 100. Lógico que isso vai dar 1 está para 20, se você simplificar. Então, de um modo geral, o que nós temos? Nós temos que essas razões, elas são diretamente proporcionais, certo? Não vou fazer aqui os próximos porque você já entendeu. Você já estudou isso aqui. Então, eu posso colocar que 20 está para 400 e posso informar também que 25 está para 500. E lógico, nós temos aqui a nossa constante de proporcionalidade, que é 1 está para 20, certo? Agora, isso tudo vocês já viram. O que interessa aqui? O que interessa é vocês identificarem que nós temos aqui duas grandezas. Primeiro, é o tempo em minutos. E a segunda grandeza é a produção de um determinado produto em quilogramas. Se elas são diretamente proporcionais, o que acontece? Se uma grandeza dobra, a outra também tem que dobrar. Vamos lá, vamos fazer um teste? Eu tenho 5 minutos. Se eu dobro o tempo, o que tem que acontecer com a produção? Tem que dobrar. Porque, primeiro, que elas são proporcionais. E, segundo, que elas são diretamente proporcionais. Então, se eu saio de 5 e dobro o tempo, então eu vou para 10. Concorda? Então, a minha produção tem que sair de 100 e tem que dobrar para 200, que é justamente o que nós temos aqui. Podemos dar uma outra situação. Por exemplo, de 5 para 20, eu quadrupliquei. Quadruplicar é multiplicar o meu tempo por 5. Então, pessoal, a nossa empresa está produzindo em 5 minutos 100 quilogramas de um determinado produto. Certo? E se nós quadruplicarmos o nosso tempo? Então, se eu tenho 5 minutos, quadruplicar significa que eu vou multiplicar por 4. Então, 5 vezes 4, 20. Em 20 minutos, quanto que eu vou produzir? Ora, então eu quadruplico a minha produção também. Eu saio de 100 e vou para 400, certo? Agora, tem uma coisa importante. Pensa comigo. Se nós estamos seguindo uma produção proporcional, né? Então significa o quê? Na prática, tá? Na prática. Eu tenho uma indústria e as máquinas estão funcionando de forma padronizada, certo? Se eu aumentar o tempo de produção, o que acontece com a produção? A produção aumenta, concorda? Olha só, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Vamos lá.
Se eu diminuir o tempo de produção, o que acontece com o resultado? A produção diminui, certo? Então, isso é importante que você tenha essa noção dessas relações entre grandezas. Você pode verificar assim? Pode. Só que quando você for estudar regra de 3, você não vai ter essa situação, certo? Você não vai ter. A regra de 3, ela trabalha com 4 informações, onde a banca vai te dar 3 informações e ela vai pedir uma quarta, que você tem que descobrir. Então você não vai ter esse tanto de informação aqui. Você vai ter que perceber que, poxa, peraí, quanto mais tempo essas máquinas trabalham, maior vai ser a produção, certo? Quanto menos tempo essas máquinas trabalham, menor será a produção. Então veja que quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Então elas são diretamente proporcionais. Quando uma diminui, a outra diminui, elas continuam sendo diretamente proporcionais. Ah, professor, e quando vai ser diferente? Vai ser diferente que quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Ou quando uma diminui, a outra aumenta. Só que fica aí. Isso vai ser a próxima aula. Tudo bem? Então, é isso que nós temos aqui. Identificamos a grandeza, verificamos que os termos correspondentes são diretamente proporcionais e nós temos aqui a nossa constante de proporcionalidade. Certo? Então, vamos lá. O que nós temos aqui, então, para a gente finalizar essa primeira parte? Nós temos um conceito bem interessante, que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre dois valores quaisquer da primeira grandeza, no caso aqui é o tempo, é igual à razão entre os valores correspondentes da segunda grandeza. O que isso quer dizer? Vamos lá, vou ler de novo. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre dois valores quaisquer da primeira grandeza é igual. Então, a razão de dois valores quaisquer é igual à razão entre os valores correspondentes da outra grandeza. Vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar dois valores quaisquer. Vou pegar o 15 e o 20. Olha só. 15 está para 20. Simplifica isso aqui. Quanto que vai dar? Esse por 5 vai dar 3. E esse por 5 vai dar 4. Veja que a razão entre dois termos correspondentes, ou dois valores correspondentes, na primeira grandeza, eu peguei dois termos quaisquer na primeira grandeza, e a razão deu 3/4. Certo? Agora, faça a mesma coisa com a produção, com a outra grandeza. Só que você tem que pegar os valores correspondentes. Pega o 300 e faz a razão com 400. Simplifica esse por 100, vai dar 3. Simplifica esse por 100, vai dar 4. Certo? Então, aqui nós temos duas grandezas que são diretamente proporcionais. Por quê? Porque a razão entre dois valores quaisquer da primeira grandeza é igual, a razão é igual à razão entre os dois valores correspondentes da outra grandeza. Então, se eu fiz 15 está para 20, eu tenho que fazer 30 está para 300 está para 400. Se for o mesmo valor, então essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Ah, professor, eu quero fazer com outro valor. Faz aqui, ó. 5 está para 10. 5 está para 10 vai dar o quê? Vai dar 1/2. Concorda? E 100 está para 200 vai dar o quê? Simplifica por 100, vai dar 1/2. Deu o mesmo valor, concorda? Então, nós temos aqui duas grandezas que são diretamente proporcionais. Porque quando você simplifica os valores, você encontra o mesmo resultado. Agora, isso não tem nada a ver com a constante de proporcionalidade que nós aprendemos anteriormente, certo? A constante de proporcionalidade você encontra relacionando um termo de uma grandeza com o seu correspondente na outra grandeza. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, o que eu tenho aqui para finalizar a nossa aula? Vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma situação para a gente resolver.
vamos escrever uma proporção que relaciona a constante de proporcionalidade com a razão TP, em que T representa o tempo em minutos e P a produção de ferro fundido em quilogramas, supondo ambos sempre diferentes de zero. Então, o que nós temos? Nós temos uma continuação do nosso problema aqui em cima. Ele está falando de tempo e de P, que é produção. É justamente isso que nós temos aqui, ó. Tempo, esse é o T, e esse é o P que ele está mencionando lá embaixo. E aí ele fala na fundição de ferro, em quilogramas. Tá aqui, ó. O que ele quer? Que eu faça uma relação, ó, escreva uma proporção que relacione a constante de proporcionalidade. Quanto que é a constante de proporcionalidade? 1 está para 20, não é isso? Vamos voltar lá, ó. Tá aqui, ó. 1 está para 20. Sabendo que, isso é importante, esse antecedente representa o tempo e o consequente representa a produção, certo? Então, o que significa isso aqui? Tempo e produção. Então, significa que a cada 1 minuto, essa fábrica produz 20 quilogramas. Ou 20 quilogramas são produzidos em 1 minuto. Essa é a nossa constante de proporcionalidade, certo? Agora, eu tenho que criar uma proporção. É isso que ele está pedindo aqui. Ó, vamos escrever uma proporção que relaciona a constante de proporcionalidade, que é essa aqui, com a razão TP. Então, se ele está pedindo uma proporção, então vamos lá. Ó. Certo? Porque em cima é o tempo, esse 1 aqui, ó, e o P é a produção, que é esse 20. O tempo ele está em minutos e o P está em quilogramas. Agora, vamos escrever uma proporção, beleza? Tá aqui a nossa proporção, supondo ambos sempre diferentes de zero. Lógico, o P não pode ser zero e o T também não, né? Não faz sentido. Agora, o que eu posso utilizar aqui? Eu posso utilizar a relação, né? A propriedade fundamental das proporções. Eu posso multiplicar cruzado. Então, 1 vezes P é igual a 20 vezes T. Ou simplesmente 1 vezes P é P, que é igual a 20 vezes T. Percebe que eu encontrei aqui quase uma função? Na verdade, eu encontrei aqui praticamente uma função. A produção, vamos lá, é uma função. A produção em quilogramas está em função de quem? Está em função do tempo. Eu consigo encontrar a produção quando eu atribuo valores para o tempo, porque esse T aqui é um valor genérico e o P também. Então, nós construímos aqui uma relação entre essas duas grandezas. Agora, eu posso fazer o seguinte, presta atenção, isso aqui é muito importante. Eu posso fazer o seguinte, para T igual a 1, o que acontece? Se eu substituir 1 aqui, então a minha produção vai ser 20 vezes 1, que é 20 quilogramas. Eu tenho essa informação aqui em cima? Não, né? Eu não tenho na minha tabela. Porque a minha tabela ela começa a falar de 5 minutos. Certo? Mas eu já tenho ali uma informação de um minuto. Eu posso achar o de 5 minutos? Posso. Não vou fazer isso porque eu sei que vou encontrar 100. Mas eu poderia encontrar aqui, por exemplo, de T igual a 4. Que é o que precede ali o 5, né? Qual que é a produção em 4 minutos? É 20 vezes 4. 20 vezes 4, 80 quilogramas. Certo? Eu poderia encontrar aqui, vamos lá. Qual é a produção em 60 minutos? 60 minutos é 1 hora, né? Então a produção vai ser 20 vezes 60. 2 vezes 6 é 12. 1.200 quilogramas. Então, você percebe que eu posso atribuir um valor para T, que é o tempo, e posso descobrir a produção correspondente. Isso nós conseguimos como? Criando uma proporção entre a razão de proporcionalidade, né, que é a constante de proporcionalidade,
e essas duas variáveis, tá? São variáveis, não são incógnitas, são variáveis, porque eu tenho aqui uma estrutura de uma função do primeiro grau, certo? Então, basicamente, as atividades que eu vou disponibilizar para vocês, vocês têm que fazer essas atividades. Descobrir uma relação entre a constante de proporcionalidade e as duas grandezas, porque aqui nós temos duas grandezas. Eu vou colocar algumas situações para vocês me dizerem se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais também. Só que antes da atividade, lógico, eu vou fazer mais uma aula para a gente entender melhor agora sobre grandezas inversamente proporcionais. Um abraço e até a próxima aula.